Oi, pessoal. Vamos para mais uma videoaula nossa agora. Hoje a gente vai falar sobre geometria molecular. Bom, para falar de geometria molecular, a gente já tem que estar sabendo formar moléculas, né? E a gente viu nas outras aulas que formar moléculas envolvem unidades que fazem ligações covalentes entre si. Falar de geometria molecular é como é que essas moléculas estão desenhadas no espaço, de que forma, qual é a forma geométrica que essas moléculas assumem. Então eu montei aqui uma apresentaçãozinha para melhorar essa percepção da gente. A gente vai falar em geometria molecular baseado numa teoria. Essa teoria é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. O que a gente entende disso? Esses pares eletrônicos a gente pode considerar como sendo regiões negativas. Então, por que a gente fala que é uma teoria da repulsão? Porque regiões negativas não vão gostar de ficar perto uma da outra, então elas vão ter uma repulsão por causa dessas cargas. Então, a gente olhou eu montei esse vídeo mais para orientar sobre como pensar nessas regiões eletrônicas. Eu gosto de pensar em regiões eletrônicas como sendo balões cheios. Então, se eu tenho duas regiões eletrônicas, significa o meu átomo é o nó do meu balão, ó, o meu átomo no centro da minha molécula. E a gente está olhando esse átomo no centro da molécula com duas regiões. Se eu estou falando de repulsão, esses dois balões vão ficar o mais distante possível um do outro. Então, ó, eu vou olhar as regiões sempre no átomo central da minha molécula. Então, eu entendi que a minha molécula é o nó, representa, né, essa figura. O átomo central da minha molécula está aqui no nó. E se esse átomo central só tem duas regiões de elétrons, eu entendi que essas duas regiões, eu estou imaginando dois balões. O átomo central tem três regiões eletrônicas, então eu estou imaginando três balões. Ou o átomo central tem quatro regiões eletrônicas, a gente já viu isso aqui, ó. Liguei o meu nó, né? Liguei as minhas bexigas, num total de 4 bexigas, eu tenho uma outra geometria. Então não vai... A gente vai perceber que olhar as regiões como bexigas facilita a nossa visualização. Gente, é muito complicado a gente pensar em molécula, uma coisa totalmente abstrata, e trazer para um mundo concreto. Então, imaginar essa molécula é bem legal. Então, o que a gente vai encarar, o que a gente vai conceituar como região eletrônica? Se tiver uma ligação simples, envolvendo dois elétrons, que a gente já viu lá em ligação covalente, a gente vai chamar uma ligação simples de região. Se tiver uma dupla ligação, envolvendo dois pares de elétrons, a gente também vai chamar isso de região. Uma ligação tripla, envolvendo três pares de elétrons, também vai ser considerado uma única região. Então, ó, eu estou olhando aglomerados ou com ligações simples, ou com ligações duplas, ou com ligações triplas. Sempre olhando o átomo central. E olhando também pares de elétrons que não estão ligados com ninguém. Porque, mesmo não estando ligados com ninguém, são pares de elétrons que também são negativos, que também vão entrar nessa repulsão. Dá uma olhadinha como que fica. Primeiro caso que a gente vai estudar. Se eu olhar uma molécula e essa molécula só tiver dois átomos, eu já não tenho o átomo central. Então, o que eu vou falar sobre a geometria dela? Eu vou falar que a geometria dela vai ser sempre linear. O único jeito de unir no espaço dois pontos é através de uma linha. Então, olhei molécula, a molécula só tem dois átomos, o examinador perguntou para mim, qual é a geometria dela? É linear. Então, não tenho que errar quando aparece dois átomos sozinhos.
a minha molécula só possui 2 átomos, ou de elementos diferentes, ou de elementos iguais, mas só tem 2. Então, eu vou falar que a geometria dela é sempre linear. Ponto, acertei. E quando aparecer 3 átomos? Aí sim, vou ter um átomo central. O que pode acontecer? Esse átomo central não tem nenhum par eletrônico sem ligar. Então, eu faço a fórmula de Lewis dele, eu faço a fórmula eletrônica e reparo que no meu átomo central vão ter 2 ligantes, ó, são 3 átomos, um no centro, 2 para ligar, e não tem nenhum elétron sem ligar. Todos os elétrons estão ocupados em ligação. Então, vi 2 regiões eletrônicas. Essas 2 regiões eletrônicas são 2 bexigas, então é linear. Então, quando eu tenho 3 átomos, ou é linear, ou se esse átomo central possuir um átomo, um par de elétron que não está ligado com ninguém, um ou mais. Então, eu só tenho 2 ligantes, mas eu tenho pares eletrônicos que não estão ligando e estão empurrando esses pares para baixo. Ao invés de ficar linear, como 2 bexigas, ou vai possuir 3 bexigas ou 4 bexigas. Imaginem, ó, eu tenho que empurrar esses 2 ligantes para baixo, porque eu tenho algumas coisas aqui, ó, ocupando espaço. Então, eu vou ter uma geometria angular. Então, vamos decorar. Tem 2 átomos, só linear. Tem 3 átomos, olha o átomo central. Não tem nada no átomo central sem ligar? Linear. Ou angular, se tem alguma coisa em cima do átomo central que vai ocupar espaço. Formou um ângulo. E com 4 átomos? 1 no centro, 3 em volta. 1 no centro e 3 em volta, ou é 3 bexigas, ou são 3 bexigas, certo? Ó, 3 bexigas. 3 bexigas dá para ficar em cima de uma mesa? Dá. Então, é trigonal plana. Forma um triângulo, só que é plana. 3 bexigas juntas. Ou pode ser piramidal. Por que piramidal? Porque essas 3 bexigas que estão ligadas vão se sentir repelidas, ó a repulsão aqui, por algum par de elétron que não está ligado com ninguém. Então, exemplo clássico da amônia. Ele vai ser piramidal, porque o nitrogênio possui esse par eletrônico aqui, não ligante, que está empurrando essas três ligações covalentes para baixo. Então, ele vai pegar uma geometria que a gente vai chamar de piramidal. Vamos lá, ó. 2 átomos. Linear. 3 átomos. Ou linear ou angular. 4 átomos. Ou é trigonal plana, se o átomo central não tem par não ligante, ou é piramidal, se o átomo central tem um par não ligante, ó. E quando tiver 5 átomos? 5 átomos, pra gente que vai trabalhar com octeto, é a nossa última estrutura. A gente vai entender que é uma tetraédrica. Se eu tenho par eletrônico e eu estou trabalhando com a regra do octeto, 4 pares eletrônicos já são os 8 elétrons. Então, aqui já morre uma estabilidade boa. Então, quando tem 5 átomos, eu vou entender que um sendo central, os outros 4 vão ser as nossas 4 bexigas. E aí a gente vai pensar nessa geometria que a gente chama de tetraédrica, que são os 4 balões amarrados num único nó. Quem é o nó? O nosso átomo central. Quem são os balões? As ligações que ele faz com os outros elementos. Certo, pessoal? Então, por hoje é só a gente entender essas diferenças. Depois a gente começa a polaridade. Falou?